Boa noite. Saiba que notícias são destaque na edição de hoje do Jornal da Guará. Petrobras volta a anunciar reajuste no preço da gasolina. Preso foragido condenado pela morte do delegado Estênio Mendonça. Suspeitos são detidos por envolvimento na morte de 2 pessoas no bairro do Coroadinho. Veja também, rodoviários entram com ação no Ministério do Trabalho e ameaçam nova paralisação. Refugiados africanos têm aulas de português e vão receber documento de trabalho. E os destaques da política. Governador Flávio Dino amplia o projeto Rua Digna. E na Assembleia, a cena que se repete. Deputados se ausentam e zeram sessão. Agora, no Jornal da Guará. A Secretaria de Segurança Pública apresentou nesta segunda-feira Máximo Moura da Silva, um dos envolvidos na morte do delegado Estênio Mendonça, crime que aconteceu na Avenida Litorânea em 1997. Máximo Moura da Silva foi julgado pela Justiça à revelia por participar do assassinato do delegado Estênio Mendonça em 1997, crime que aconteceu na Avenida Litorânea, durante uma emboscada. Na coletiva de hoje, o secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela, falou da satisfação em concluir o trabalho da Justiça, fazendo a prisão de Máximo Moura, condenado a 29 anos e 9 meses de reclusão. Nós tínhamos que dizer isso para a senhora, para a família toda, porque o Estênio é um símbolo da Polícia Civil do Estado do Maranhão. O seu tombamento físico fez o seu erguimento moral para a instituição Polícia Civil do Estado do Maranhão. E alguém que luta contra o crime e que tomba fisicamente, na hora que tomba fisicamente, vira um herói para a eternidade, que é o caso dele. Máximo Moura foi preso em um condomínio de luxo onde morava, na cidade de Belém, no estado do Pará. Ele presidia ainda um aeroclube. Para a família, a sensação agora é de paz. Olha, eu lhe digo que agora, depois de 21 anos, é como se fechasse um ciclo. Porque era o último que faltava dos com sentença a cumprir, né? Era exatamente o Máximo Moura, que não foi preso nem um dia, praticou junto com os comparsas dele e fugiu. Passou esse tempo todinho se esquivando de se apresentar para o julgamento, mas graças a Deus que em 2012 ele foi julgado, foi condenado a 29 anos e 9 meses e essa semana que passou, a polícia teve informação, foi ao estado do Pará e prendeu esse infeliz, né? E agora ele vai cumprir a pena dele, porque não tem crime perfeito. E a Polícia Militar prendeu 3 pessoas suspeitas de envolvimento em 2 mortes que aconteceram no domingo no bairro do Coroadinho. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, foram presos 3 homens, identificados como Moisés Pinheiro Pereira, Boaventura Souza Pereira e Luiz Serra. Os 3 foram presos na noite de ontem e são suspeitos de participação na morte de uma jovem identificada como Tatiana Santos do Carmo, nas ruas do Coroadinho. Ainda, segundo a polícia, com os suspeitos foi apreendido um veículo, um revólver calibre 38 e munições. A Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa está investigando o crime e apurando se tem relação com o homicídio de um jovem identificado como Danilo Câmara, morto também no Coroadinho na tarde de ontem por 3 homens que estavam em uma bicicleta. Ele teria sido assassinado por engano no lugar do primo. A Secretaria de Segurança Pública determinou a apuração imediata deste caso e deve realizar uma intervenção no bairro do Coroadinho. Vamos a outras notícias em destaque neste começo de semana. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor entrou com uma ação contra o Sindicato das Empresas de Transporte para garantir melhorias no sistema de bilhetagem eletrônica. Segundo o órgão, o horário de comercialização dos créditos não satisfaz as necessidades dos usuários. O órgão está solicitando pontos de comercialização em locais como os terminais de integração 24 horas por dia, todos os dias da semana. O presidente do Sindicato dos Rodoviários do Maranhão protocolou no Ministério do Trabalho uma denúncia contra empresas que atuam no transporte coletivo da capital.
Segundo ele, os empresários continuam descumprindo os acordos coletivos de trabalho. Dentre os prejuízos, a categoria estão a não concessão do ticket alimentação, atraso nos pagamentos dos planos de saúde e das horas extras, além de carteiras de trabalho que ainda não foram assinadas. Uma fiscalização será iniciada amanhã e uma paralisação não está descartada. O Maranhão terminou a campanha de vacinação contra a gripe com cobertura vacinal de 93%, acima do preconizado pelo Ministério da Saúde. O estado ficou em 7º lugar dentre todas as unidades do país. Dos 217 municípios maranhenses, 192 vacinaram acima da média. Nas cidades em que sobraram doses, a imunização vai continuar. Africanos resgatados em alto mar e que estão refugiados no Maranhão estão recebendo aulas de português. As aulas estão acontecendo no prédio da Universidade Estadual no Centro Histórico. A medida foi adotada para facilitar no encaminhamento para vagas de trabalho. Amanhã, na Superintendência de Trabalho, vai acontecer a emissão da carteira de trabalho para os africanos imigrantes. A emissão do documento será feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A TV Guará vai exibir a partir de hoje em seus telejornais uma série de reportagens sobre um problema grave e que não parece ter solução a curto prazo: o descarte do lixo. Na primeira reportagem da série, especialistas explicam os riscos que esse acúmulo de dejetos pode trazer para a população no que diz respeito à saúde. Uma cena que tem se tornado cada vez mais comum em São Luís. Montanhas de lixo se acumulam em meio às ruas e avenidas da cidade. Na área Itaquibacanga, por exemplo, a sujeira é despejada no canteiro central da principal via de acesso a diversos bairros, ao porto do Itaqui e do terminal de embarque e desembarque do transporte marítimo. E impressiona não só pela quantidade, mas também pelos objetos despejados no local. Vasos sanitários, móveis velhos e o que sobrou de eletrodomésticos. A situação se repete em muitos outros pontos da região, onde até as praças estão virando depósitos de lixo. E este outro ponto aqui da área Itaquibacanga é um dos trechos que mais chamam a atenção e um dos mais preocupantes, porque a sujeira já tomou conta da área e invadiu o meio-fio. Por pouco não chega na Avenida dos Portugueses, uma via bastante movimentada. Repare que os veículos passam aqui bem pertinho da gente. Aqui o mau cheiro atrai dezenas de urubus. Em meio ao lixo, as aves disputam restos de comida e até de animais mortos. E não precisa andar muito pela capital maranhense para perceber que o problema da precariedade na coleta de lixo está por quase todo lado. Na Avenida dos Africanos, o descaso está a menos de 100 metros de um ecoponto. Ou seja, parece que é mais fácil despejar o lixo no meio da rua do que caminhar alguns passos para fazer o serviço correto. Na Areinha, bairro vizinho, à beira deste canal poluído, mais dejetos acumulados, despejados pelos próprios moradores da região. Não, a prefeitura faz coleta, faz num dia, no outro dia já está do mesmo jeito. Quer dizer que aqui é a população que joga o lixo aqui? É a população que joga. É. Aí fica esse amontoado aí. Fica amontoado aí, aí está com 2 dias que não faz, ele sabe que não passar aí, está desse jeito. Este ambientalista explica quais os riscos desse acúmulo de lixo para o meio ambiente. As próprias empresas não fazem o dever de casa, seja o quê? Destinar de maneira correta os resíduos. Vocês veem aqui, eu tenho o lixo eletrônico, que é um material pesado, que não pode ser descartado no lixo comum, e tenho também o vidro, que se o descarte correto fica em tempo indeterminado nos aterros, nos bairros. Hoje nós temos mais de 800 lixões. Tendo em vista que nós temos ecopontos, temos ecoqueimar, o que falta é educação ambiental para que nós possamos descartar de maneira correta esses resíduos. Ele explica também que o lixo eletrônico é considerado como o mais danoso se descartado de forma incorreta. Olha, inúmeros danos. Como eu lhe falei, o lixo eletrônico ele tem a prata e o ouro, que é muito explorado e o pessoal fala. Mas o perigoso dele é o material pesado, que é o cádmio, o berílio, o chumbo, o mercúrio.
Em contato com o resíduo orgânico, ele se decompõe, vai por lençóis superficiais, contaminando toda a lâmina d'água. Se São Luís está assim, imagine os outros municípios que não têm essa coleta seletiva e nem tem um descarte correto. Pior não é isso, é que tem o óleo de cozinha, que ele vai impermeabilizar o solo. Na água ele cria uma película, impede que passe o sol e o oxigênio para os peixes. Todo esse resíduo ele tem uma problemática jogada, descartado de maneira incorreta. A Prefeitura de São Luís pede aos moradores que façam o descarte correto dos resíduos domiciliares e informou também que a cidade tem 10 ecopontos em pleno funcionamento e que recentemente foram iniciadas as obras de 2 novos, nos bairros do São Raimundo e da Vila Isabel. A seguir tem os destaques do noticiário político e ainda Petrobras anuncia nova alta no valor da gasolina. É a seguir.